Eu já vi Crimes of the Future que vai incomodar muita gente, vai deixar você com carinha de nojo, mas será que vale a pena assistir esse filme? Bora bater um papo aí rapidão. Crimes of the Future conta pra gente que a nossa sociedade lá no futuro já tá tão avançada e também tá com novas práticas, como a de retirada de órgãos, por exemplo, que o nosso personagem principal tá tentando mostrar ao público desse mundo. E sim, galera, esse filme tenta ser medonho, tenta ser diferente, tenta ser muito provocativo acima de tudo, na minha opinião, e pra dar crédito aonde é devido, ele consegue fazer tudo isso por vezes. Porque Crimes of the Future é tudo que você pode imaginar de um filme vindo do David Cronenberg, né? É extremamente grotesco, mostra muita coisa ao telespectador que no final das contas, dependente de que você seja, você vai ficar desconfortável. Eu mesmo vi um monte de gente saindo da sala do cinema, né? Saindo mesmo, indo embora na metade do filme. E assim, teve muita gente que não aguentou ver as cenas que estavam acontecendo em tela ou eles foram embora mesmo porque o filme é chato. Mas enfim, já já a gente fala sobre isso. Porque eu não posso listar um monte de ponto negativo antes de falar das atuações aqui no filme, que, na minha opinião, todas foram muito boas. E assim, você ainda vê problemas de roteiro e desconexão com a emoção humana, ou seja, parece ter um monte de robô, sabe? Ninguém sente muita emoção, o que ficou um pouco estranho, né? Isso aí incomoda bastante, mas ainda assim, mesmo com todos esses problemas, eu acho que o elenco aqui fez um trabalho muito bom, né? Porque, é como eu falo várias vezes aqui no canal, é difícil você ter atuações boas com um roteiro ruim, mas o elenco de Crimes of the Future conseguiu fazer um bom trabalho, que, pô, é legal dar um crédito pra essa galera. Mas agora que eu já dei crédito pra onde é merecido, bora falar dos pontos negativos aqui desse filme, que são muito pesados na minha opinião. E o primeiro deles, e o mais grave também, é o roteiro, que é muito fraco. Mesmo com um ótimo elenco e boas atuações no geral, foi como eu falei pra vocês, parece que todos esses personagens têm desconexão com emoções humanas, né? Parece que a gente tá vendo um monte de robô em tela e isso incomoda demais. Principalmente quando a nossa personagem principal, ali, a Sudol, mostra um monte de emoção pro telespectador, né? E é aí que você que tá do outro lado da tela que tá vendo o filme percebe a diferença entre essa personagem que tá mostrando um monte de emoção, tá se deixando vulnerável ao telespectador, e um monte de ator que tá parecendo que tá interpretando uns robozão, né? Isso ficou estranho, você vê a diferença. Mas se fosse só isso, tava bom, porque algumas decisões de personagem são muito estranhas, como o final, por exemplo, que eu não vou dar spoiler pra vocês, mas assim, ele fica super incompleto, você fica sem entender muita coisa, e é isso, não tem muita explicação, sabe? Os créditos estão rolando e você fica com aquela cara de pastel. Eu não tô zoando, mas teve uma pessoa que tava na minha frente, algumas duas filas na frente, que tava puta com o final, tava mandando o filme pra aquele lugar. Então, assim, não foi só eu que percebi o quão, no mínimo, assim, pra ser bem gentil, o quão estranho foi esse final, que foi bem estranho. Então, quando a gente tá falando do roteiro, eu acho que o diretor tinha uma ideia do que passar pro telespectador, mas o telespectador ficou sem entender muita coisa, né? Então, quando a gente fala da trama de Crimes of the Future, fica muito difícil de defender a mesma. E outra parte que me incomodou bastante aqui também é o ritmo desse filme, que é extremamente lento. E não é necessariamente a lentidão que me incomoda nesse tipo de filme, porque tem vários filmes por aí que são lentos, mas mantêm uma história coesa, uma história interessante, diálogos interessantes também, e você tá pouco se importando com o ritmo do filme, né? Porque o negócio tá interessante no final das contas. Agora, Crimes of the Future não trouxe uma história cativante o suficiente pra mim, sabe? Lógico, visualmente o filme é extremamente grotesco, ele é muito desconfortável, né, de se assistir por vezes, mas quando a gente tá falando de história, além dela ser desinteressante, ela é muito lenta também, o que piora a situação. Então, no geral, visualmente falando, Crimes of the Future é muito bom, né? Ele vai deixar muita gente desconfortável, é grotesco, é extremamente nojento por vezes, mas assim, de resto, esquece. Porque o filme tem um roteiro bem ruim que não soube muito bem aproveitar a sua trama e os seus personagens, que também são um bando de robozão em tela, e com um ritmo lento, fica pior ainda de se acompanhar. Então é por tudo isso que a minha nota para Crimes of the Future é um 4. Um filme que é bem desinteressante, bem lento na minha opinião, assim, com a sua trama e tudo. De novo, visualmente é muito bonito e é nessa que você tem que se apegar, né? Se você é esse tipo de pessoa que gosta de ver gore, que gosta de ver essas coisas grotescas em tela acontecendo, pode ser que você goste desse filme até mais do que eu gostei, né? Mas, enfim. Agora eu quero saber de você. Você já viu Crimes of the Future? Você tá curioso pra ver esse filme, pra ver esse gore todo em tela? Me diz isso daqui nos comentários e, como sempre, também não se esquece, galera, deixa aquele like, clica no joinha que assim tu não perde nada que tá passando aqui no canal semanalmente. E se inscreve aqui embaixo também, pô. Quando você faz isso, você me ajuda demais. Então, muito obrigado de coração. E muito obrigado também por assistir o vídeo até aqui, até o final. Então, até a próxima, galera. Tchau, tchau.